completo. Vamos, portanto, começar, de fato, esta edição do Poder Expresso. A gente recebe para conversar com a gente ao vivo nossa repórter, minha colega Paola Cuenca, direto de Brasília, que acompanha toda essa história envolvendo os réus na tentativa de golpe de Estado, acompanhou na última semana todos os depoimentos de perto, está de olho nesse caso e agora está de olho também nessas duas autorizações concedidas, né, Paola, pelo ministro Alexandre de Moraes para a realização de acariações já na semana que vem. Uma entre o general Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid, e outra entre Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e o general Freire Gomes, que era comandante do Exército. Conta pra gente um pouco mais a respeito dessas autorizações. Primeiro, por que esses pedidos, e depois o que a gente pode esperar desses momentos na semana que vem. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para você também, Ari, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, para começar, os pedidos foram feitos pelas defesas tanto de Braga Neto quanto de Anderson Torres, para que essas acariações sejam realizadas. Vamos lembrar que se trata de um procedimento em que duas ou mais pessoas são colocadas ali frente a frente, justamente para bater algumas contradições, versões que não estão ali se encontrando a respeito de um mesmo assunto dentro de um processo judicial criminal, tudo para ter o objetivo de chegar na verdade. Então elas vão estar ali cara a cara sendo questionadas, uma de frente para a outra, tudo para tentar desfazer qualquer contradição, qualquer versão que não esteja ali chegando a um lugar comum. Os pedidos foram feitos pelas defesas justamente numa fase que a gente está desse processo da ação penal do golpe, que se trata de mais diligências que poderiam ser realizadas depois que a gente ouviu os depoimentos das testemunhas de acusação, de defesa, e depois que a gente ouviu o interrogatório dos réus e também do relator Mauro Cid, que não deixa de ser um dos réus dentro dessa ação penal, porque ele também está respondendo pelos 5 crimes, golpe de Estado, organização criminosa armada, entre outros. E bom, a defesa de Braga Neto faz o pedido principalmente por conta de 2 pontos ali dos interrogatórios, tanto de Braga Neto quanto de Cid, que se chocaram, que o primeiro tem a ver com uma reunião que teria sido realizada na casa de Braga Neto no fim de 2022, com a participação de alguns militares das Forças Especiais. Mauro Cid disse no interrogatório dele que ele apareceu ali naquela reunião, ficou por cerca de 15 minutos e que Braga Neto falou assim: olha, Cid, acho que agora é melhor você sair, porque você está sempre muito perto do presidente Bolsonaro e vamos conversar aqui sobre outros assuntos que é melhor você não estar perto. E disse Cid que foi embora. Ficaram ali alguns militares das Forças Especiais na casa de Braga Neto e ele não sabe se depois disso foi discutido algum plano de golpe de Estado, plano punhal verde e amarelo para assassinato de autoridades, algo de sequestro, ele diz não saber. Já Braga Neto, quando ele foi interrogado, disse que ele recebeu Cid junto com esses 2 militares das Forças Especiais que ele nunca tinha visto na vida dele e que ele conversou com tanto Cid quanto com esses militares por cerca de 20 minutos e depois disso todos foram embora juntos. Ele não chegou a ficar sozinho com nenhum militar das Forças Especiais sem Mauro Cid. Então há esse choque a respeito dessas versões. É o que a defesa de Braga Neto quer então realizar, essa acariação, os 2 frente a frente, para serem questionados sobre o mesmo assunto. O outro ponto, que inclusive é até mais forte assim nessa análise que a gente faz a respeito de todo o caso, é a de que Cid afirmou que recebeu uma quantia em dinheiro de Braga Neto em uma caixa de vinho, também ali no fim de 2022, e que repassou esse recurso que seria necessário para algumas ações que Cid diz não saber exatamente sobre o que seria. Mas a acusação, a Procuradoria-Geral da República, diz que esse recurso seria utilizado para financiar o Plano Copa 2022, que previa o sequestro do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Braga Neto nega isso, ele nega ter dado dinheiro em qualquer momento para Mauro Cid, nega ter dado dinheiro em uma caixa de vinho e que, na verdade, ele até chegou a ouvir um pedido ali para um recurso e que ele disse que era para ver com o tesoureiro do PL, mas ele acreditava se tratar de alguma questão relacionada à campanha de Bolsonaro, algo ainda que deveria ser pago mesmo depois das eleições. Enfim, esses 2 pontos serão os principais ali a serem chocados nessa acariação. Tanto é que a acariação, pela marcação do ministro Alexandre de Moraes, está prevista para durar 1 hora. Então, realmente é fechado em alguns pontos específicos. A gente não está falando de novo, eles serem ouvidos sobre todos os assuntos e verificarem se todos os assuntos estão batendo. Então,
são pontos específicos. E a segunda cariação que acontece daí na sequência dessa, de Mauricídio Braga Neto, vai ser a cariação entre Anderson Torres e o general Freire Gomes, que não é réu, foi ouvido como testemunha de acusação, mas principalmente sobre o ponto de que Freire Gomes, a princípio, naquele depoimento dado à Polícia Federal, havia mencionado que Anderson Torres estaria ali envolto nas reuniões de apresentação de minuta de golpe, e Anderson Torres nega isso. O próprio brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, ao prestar depoimento aqui ao Supremo, disse que queria fazer uma retificação, não tinha certeza da presença de Anderson Torres na sala também a respeito desse assunto. Então, esse é principalmente o ponto que vai ser batido no caso da defesa de essa cariação com o general Freire Gomes. Paola, então essas duas acariações estão marcadas para a semana que vem, né, na terça-feira, lá na sala de audiências do Supremo, e a gente tem um ponto que talvez valha ser destacado, que o general Walter Braga Neto, ele está preso lá no Rio de Janeiro, né? Só que aí a intenção é que ele venha para cá, para Brasília, para que possa participar presencialmente dessa acariação, seria isso? Exatamente, até porque o princípio dessa cariação é ter também justamente essa tensão do frente a frente, cara a cara. Então o ministro Alexandre de Moraes até já solicitou que fossem dadas as informações para que Braga Neto, na segunda-feira que vem, saísse do Rio de Janeiro, chegasse aqui a Brasília e já retornasse também à prisão no Rio de Janeiro assim que acabasse a acariação. Todo esse processo deve ser feito presencialmente aqui no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, agora há pouco, a defesa de Braga Neto solicitou a mudança do dia de acariação para ele, a mudança da acariação de Braga Neto com Mauro César Cid, porque o advogado principal da defesa de Braga Neto, José Luiz Oliveira, afirmou que está numa viagem fora do país, ele chega só depois da terça-feira, então pediu para que essa acariação fosse adiada para o dia 27, mais ali para o fim da semana. Mas o ministro Alexandre de Moraes ainda não deu uma resposta sobre isso. O fato é de que Braga Neto, sim, vai deixar a prisão, ele participou do interrogatório por videoconferência, mas então Alexandre de Moraes ordena que Braga Neto se mova até aqui em Brasília para participar dessa cariação e, inclusive, a gente ainda não tem a informação fechada, ainda não foi informado se a imprensa e o público vão poder acompanhar esse processo de acariação ao vivo, como foi possível acompanhar, por exemplo, na etapa do interrogatório dos réus. Isso ainda não foi informado, a gente também tem que aguardar o que vai ficar definido sobre como a gente vai ter acesso, de fato, a esse acontecimento, essa etapa do processo. Fechado, Paola. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí para você. Qualquer novidade, chama a gente. Até mais. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.